Amém, Jesus. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa noite e bom dia. Perdão, igreja. Deus abençoe você de perto, você de longe, você do Iapoque ao Chuí. Eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Aqui em Manaus são exclusivamente 1º de outubro de 2023, né? E são 13 horas e 40 minutos. Eu saúdo você de perto, você de longe, você do Brasil, você do exterior, você do interior do Amazonas. Eu falo com você de vários estados, né? Aos meus irmãos, às minhas irmãs que me ouvem aqui neste canal, o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui também, além da palavra do Senhor, está o livro com o nome de todos os irmãos. Vai se identificando, vá fazendo o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude a pregoar a palavra do Senhor, né? Eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil, e hoje nós estamos iniciando a campanha em favor das crianças, porque das tais é o reino de Deus. Nós sabemos que esse mês é festejado no Brasil o Dia das Crianças e também o Dia da Aparecida, né? Então, louvado seja Deus, muitas pessoas, né, fazem votos para sacrificar na Umbanda, no Candomblé, na magia negra, onde quer que eles sirvam ao Deus que eles servem. Eles fazem voto, né, para receber alguma coisa que eles trarão oferenda para oferecer às crianças. E assim, louvado seja Deus, nós vimos, louvado seja Deus, que muitas são vítimas de obras maligna do reino espiritual, por falta de sabedoria dos seus pais, amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que é cristão, você que é pastor, pastora, conselheira, nada de festejar Dia das Crianças, dia 12. Todo dia é Dia das Crianças, amém? Todo dia é Dia das Crianças. Por quê? Porque todos os dias você pode ajudar uma criança, todos os dias você pode fazer um benefício para uma criança, todos os dias você pode cuidar de uma criança, amém? Então, todos os dias nós temos que ter cuidado com elas, todo dia é delas, amém? Louvado seja Deus. Escolher uma única vez para ajudar uma criança? Não, de jeito nenhum. Então, não deixe seu filho, sua filha ir para festa nenhuma nesse dia. Por quê? Porque o inimigo ele vem com fúria terrível contra as crianças, porque as crianças são virgens, né? E para se sacrificar nesses lugares, nós sabemos que muitas crianças são vítimas de rituais. Para sacrificar nesses lugares, às vezes a entidade pede uma criança virgem. Não deixe sua filha, seu filho ir para casa de ninguém. O lugar do filho, da filha, do neto é o lado da família. É claro que tem muitas situações que mesmo dentro da família, no seio da família, acontecem situações absurdas. Isso é sacrifício satânico, quando o inimigo viola a inocência de uma criança. Não é uma pessoa normal, é o próprio diabo na vida da pessoa, amém? É o inimigo na vida de uma pessoa que pratica a maldade contra o inocente. Aquele que tira a inocência de uma criança. Quantas crianças já foram violentadas? Quantos meninos que se tornaram, né, homossexual? Por quê? Porque foram violentados pelo irmão, foram violentados pelo vizinho, foram violentados por alguém. Uma vez eu li numa revista, meus irmãos, olha, isso é um absurdo. Você não pode deixar uma adolescente na puberdade juntamente com uma criança. Você não pode. Eu só lamento, mas eu tenho que estar falando isso aqui. Eu tenho experiência própria. Eu tenho experiência que eu já vi. Eu já fui babá. Então, eu já vi casos absurdos por aí. Já cuidei de criança, já cuidei de adolescente. Então, meus irmãos, uma mocinha de 13 anos, é uma criança ainda, né? E o irmão de 15. Os pais viajaram e deixaram o casal de filho com os avós.
É uma história dos pais, viajar sozinho. Ter um momento só para nós dois. Momento só para nós dois você tem que ter na sua cama. Se você tem 10 filhos, você tem que cuidar dos 10. Eu só lamento, tem nada de ter momento. Momento você tinha que ter antes. Momento só para os dois, mas que negócio é esse? Se você tem filho. Aí vai viajar sozinho, larga seus filhos aí. Quem não tem filho, quem nunca cuidou de criança, quem não tem costume de cuidar de criança, você acha que vai cuidar bem do seu filho? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Eu li o depoimento dessa jovem numa revista, na revista Pais e Filho. Ela dizendo que a primeira relação sexual dela, com 13 anos, foi com o irmão dela. Ela tinha 24 anos e o irmão tinha 26 anos. Os dois eram casados e até hoje, aonde eles se encontravam e eles tinham a oportunidade, eles tinham relação sexual. Veja só, 2 irmãos sendo amantes. Por conta de quê? Por conta do pai e da mãe responsável que viajou e deixou as crianças com os avós. A avó não tem costume de estar vindo. São 2 irmãos. Irmãos, o mundo hoje não é o mundo que eu e você vivemos há 50, 60 anos atrás. Então ela disse que a primeira vez dela foi com o irmão dela. A primeira vez do irmão dela foi com ela. E até hoje eles eram amantes. E eles se amavam. E ninguém sabia. Por quê? Porque o pai e a mãe viajou e deixou os avós tomando conta. E você acha que eles... é irmão e irmã, deixa brincar. Não, meus irmãos, tem que estar brincando na nossa presença. Tem que estar, para nós estar vendo. Pessoas de responsabilidade. Amém? Você gosta de deixar sua filha, seu filho ir brincar na casa do coleguinha? Todo jovem que se torna homossexual, ele foi estuprado por alguém. Se você não sabia, saiba disso. Ele foi estuprado por alguém. Já vi enhos de depoimento. E pergunte de alguém que você conhece nessa situação. Por quê? Porque às vezes tem um adolescente na puberdade, eles deixam com a criança de 8 anos, a criança de 9 anos, né? E aí o que acontece? Um jovem, um adolescente na puberdade, ele está iniciando a sua vida sexual. Você precisa ter muitos cuidados. Isso são casos que eu conheço. Agora imagine quantos e quantos casos não acontecem que nós não conhecemos. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. É claro que dentro de casa também já aconteceu casos absurdos. De avós, de pai, de irmão, de estupro, de violência, de coisa terrível. Isso é falta de cuidado. Há quantas mães que violam a Sagrada Escritura, porque a Bíblia diz que não é para o pai descobrir a nudez da filha. Aí a mãe pega, deixa o marido estar trocando a fralda da filha. Você está errada. Você está errado. Por quê? Porque quem tem que cuidar trocar a fralda da filha é a mãe. É a mãe que tem que trocar a fralda da filha. Não é o pai, não. Amém? Não é o pai de jeito nenhum. É a mãe que tem que trocar a fralda da filha. Tá descobrindo a nudez da sua filha. Mas ela é inocente, a senhora já tá com maldade. Não, senhora. Quando eu estava em São Paulo, eu vi uma venezuelana que matou o marido dela lá na Venezuela. Ela deixava a bebezinha com ele. Não é todo homem que é assim, mas se nós vigiar, nós evitamos muita coisa. Se nós vigiar, nós evitamos muita coisa. Seja corajosa. Não dê a responsabilidade que é sua para o seu esposo. A mulher matou o marido dela porque ela chegou e ele estava estuprando a bebê de 2 meses. Ela era segurança. Procure na internet que você vai ver. Uma bebê de 2 meses estuprada pelo próprio pai. A mulher matou ele na hora. Na hora ela matou. Aí vai adiantar você chorar o leite derramado? Não vai. Não vai adiantar. Não vai trazer mais a virgindade do seu filho e da sua filha de volta. Não vai. Já criou um problema psicológico para sempre. O lugar dos filhos ao redor da mãe.
Ah, mas a mãe está trabalhando. Deixa alguém de responsabilidade, mas de responsabilidade mesmo. Oriente. Nada das crianças estar brincando sozinha, brincando de esconde-esconde, brincando debaixo de pano, de estar brincando num lugar isolado. Por causa de sair da presença dos pais é que acontecem muitas coisas que têm acontecido. Que nem o caso da garotinha de 8 anos, né, da Sofia. Aquela criança tinha que estar do lado dos pais, do lado das irmãs adultas, não sair sozinha para casa de vizinho. Lá no vizinho, dentro de casa está o perigo, imagine no vizinho, no caminho do vizinho. Cuide dos seus filhos, cuide da herança que Deus te deu, porque o Senhor vai voltar e Ele vai dizer, cadê a herança que eu te dei? Cadê a herança que eu te dei? Muitos pais que deixam suas crianças para os outros criar, você vai dar conta dos seus filhos. Você vai encher sua cara de cachaça e o dinheiro que era para sustentar seus filhos, você está gastando na droga, você está gastando na bebida, na prostituição. Você vai dar conta. Eu só lamento. Você vai dar conta. Ou se vai. Tenha certeza disso. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, versículo 15. Jesus abençoou as crianças, trazia-lhe também as crianças para que ele a tocasse. Mas vendo isso, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, para junto de si, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeça, porque delas é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Nunca entrará nele. Então, louvado seja Deus. Em Mateus 19, louvado seja Jesus, diz assim, louvado seja Deus. Amém? Vamos ver aqui, Mateus, louvado seja Deus. Marcos 10 também fala, louvado seja Deus. A mesma mensagem, louvado seja Jesus. Para que os irmãos vejam, louvado seja Deus. Marcos 10, traziam-lhe algumas crianças para que a tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeça, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mateus 19. Vamos ver o que diz em Mateus 19, louvado seja Deus. Mateus 19, louvado seja Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não as impeça de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E depois lhe impôs as mãos e se retirou dali. Jesus estava ali, meus irmãos, simplesmente, louvado seja Deus, para cumprir o ide do Pai. Amém? E os discípulos, louvado seja Deus, repreendiam para que, louvado seja Deus, as crianças não incomodassem o mestre. Mas as crianças não estavam incomodando o mestre. Elas estavam felizes porque o mestre, louvado seja Deus, estava trazendo para elas, louvado seja Deus, o reino de Deus, para elas e para nós. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, os discípulos, como hoje, né, você vê, as crianças fazem a maior festa. As crianças estão alegres na igreja, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. As minhas filhas, quando eram pequenas, tinha um obreiro que só faltava arrancar a orelha delas, puxando a orelha, principalmente da minha filha caçula. A menina não podia levantar. Hoje, se for fazer isso, só Jesus, né? Só o sangue do Cordeiro. E nós nem somos de mal com o obreiro, para a glória de Deus. Nem a menina tem raiva do obreiro. Mas hoje, se você disser que um crente é feio, que o filho de um crente é feio, ele sai da igreja, vai para outra igreja. Vai para outro canto.
E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, as crianças estavam felizes com o reino de Deus. Elas estavam ali felizes porque elas estavam recebendo o reino de Deus, que é Jesus. E o Senhor disse, deixai vir a mim as criancinhas. O que acontecia no passado acontece hoje. Há quantos obreiros, quantas obreiras que pega as crianças e é toda hora. E tem pregador que ainda, ele é o oposto do que Jesus disse. Eu não estou mandando a igreja virar algazarra, preste atenção. Eu não estou mandando isso. Mas tem obreiro que ele se atribula, ele se estressa, ele faz os pais daquela criança, que às vezes é uma criança que o pai está a primeira vez na igreja, até nunca mais voltar na igreja por causa das crianças. Mas Jesus disse, das tais é o reino de Deus. Se as crianças estão felizes, se as crianças estão andando, se as crianças estão ali na maior alegria, porque elas estão recebendo o reino de Deus que está sendo entregue a elas. Que é a palavra, que é Jesus. Amém? E o Senhor ainda disse, não impeças de vir a mim, porque das tais é o reino de Deus. Amém? Nós podemos criar um lugar, uma escolinha, algum lugar para nós, louvado seja Deus, falar do amor de Cristo para as crianças, né? Louvado seja Deus. Mas nós também não devemos ficar no púlpito, na carne, porque as crianças estão felizes. Se a criança tivesse paralítica no leito de enfermidade, numa cadeira de roda, num carrinho, você estava louco orando, se gastando, se desgastando para que a criança viesse falar, para que a criança viesse andar, para que a criança viesse, louvado seja Deus, voltar a ser uma criança normal. E se a criança está feliz, está alegre ali na igreja, né? Aquelas coisas, às vezes é um bebezinho que vai para um lado e vai para outro. Você está prestando atenção no bebê ou você está prestando atenção na mensagem? Porque nada nos tira do foco. Deixa a criança louvar. Às vezes a criança... Você sabe que é louvar a Deus? A criança está para lá e para cá. Glória a Deus. Deus está sendo louvado. Por quê? Porque essa criança está andando. Porque Deus deu saúde para ela. Deus deu vida. Ela está glorificando ao Senhor. Ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela está glorificando o Senhor. Ela está abençoando, louvado seja Deus, a minha vida e a sua. Amém? Agora, ficar chamando a atenção, chamar a atenção dos obreiros, chamar a atenção das obreiras, chamar a atenção dos pais, do altar. Então, prepare um lugar para as crianças cultuar, para as crianças se alegrar na presença de Deus. Prepare, porque quando Jesus estava, ele repreendia os discípulos, porque eles impediam as crianças de vir ao mestre. E você que está pregando, você está representando o mestre. Você está representando o mestre, amém? Ela não sabe o que está fazendo muitas das vezes. Ah, irmã, mas já é uma criança grande. Então, prepare um lugar, prepare um departamento de criança, porque eu fui evangelizada quando eu era criança na igreja adventista. E tinha um departamento, os adultos não ficavam junto com... As crianças ficavam junto com os adultos. Mas nós tinha alguém que nos evangelizou, que nos ensinou a palavra de Deus. E num certo tempo ela brotou. Amém? Então vamos cuidar mais das nossas crianças. Vamos tratá-lo, louvado seja Deus, com mais respeito, com amor. Vamos cuidar, vamos proteger. Não deixa as crianças sozinhas. Não deixa as crianças com qualquer pessoa. Amém? Faça campanha em favor das suas crianças. Não confie. Se a pessoa está muito interessada, está dando presente para o seu filho, está tratando sua filha com muito carinho, fique atento. Já falando no mundo secular, né? Tirando da vida espiritual, da vida cristã. Fique atento. Pessoas que dão presente para suas filhas, para os seus filhos. Fique atento nisso. Muita amizade com seus filhos, fique atento. O seu filho e a sua filha tem que amar em primeiro lugar pai e mãe. Há quantos pais, quantas mães também abandonando, né, a sua herança? Você vai dar conta diante de Deus.
Pais e mães que matam os próprios filhos. Tem muitos casos aí que a gente vê, louvado seja Deus. Às vezes você está assistindo um vídeo na internet, uma mensagem, você está postando, você está assistindo seu próprio vídeo e vai chegando as notificações de coisas absurdas. Absurda, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, meu Pai, aqui estou na tua presença e lhe peço perdão das minhas faltas diante de ti. Senhor, eu te peço que abençoe este irmão, esta irmã que está nesta campanha em favor das crianças, meu Pai. Meu Deus, dai livramento, dai a vitória, protege nossas crianças, protege as crianças brasileiras das setas malignas, dos homens sanguinários, do homem perverso, do homem adúltero, do estuprador, do molestador, Senhor, do homem bárbaro, do serial kid, meu Deus, liberta, livra de todo mal, Senhor, pelo teu poder. Meu Pai, livra não só as brasileiras, mas as crianças de todo mundo, meu Pai. Livra minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas, Senhor. Acampa teus anjos ao redor dela, livra as crianças da igreja, os filhos dos meus irmãos em Cristo, Senhor, dos meus irmãos biológicos, netos, meu Pai. Nos ensina a cuidar e educar as nossas crianças no caminho que deve andar, porque quando ela crescer não se desviará dele, meu Pai. Me ajuda, Senhor, pelo teu poder e graça. Meu Pai, prepara para esse obreiro, meu Pai, o departamento de criança, prepara conselheiras para ensinar as crianças dentro da tua palavra, meu Pai. Ajuda pelo teu poder, cobre nossas crianças com teu sangue, contra as doenças incuráveis, contra todo o mal, os estupros, meu Pai. Dá livramento à morte precoce, Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Vai curando o enfermo. A quantas criancinhas na UTI, visita, Jesus querido. Visita, levanta do leito de enfermidade. A quantas irmãs, Senhor, que pedem uma criança, meu Deus, que pedem, Senhor da glória, um filho. Concede esta bênção para tua serva, para o teu servo, meu Deus, que quer ser pai, meu Deus, dai a vitória, Senhor. O Senhor pode fazer esse milagre. Oh, meu Deus, abençoa o Heitorzinho, que a irmã Socorro Pontes pede oração em favor dele, dá livramento para aquela criança. Abençoa a Julinha, a Clarinha, a Maria, o Nandinho, Senhor. Todos os meus, meu Pai, e todos aqueles filhos dos meus irmãos, das minhas irmãs inscritos no canal e não inscritos, aqueles que me ouvem pela primeira vez, Senhor, dai a vitória, entra na casa deles, no lar deles, protegendo a família, que é a base da sociedade, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Você está vendo, meus irmãos, só Jesus. Ontem à noite eu não gravei, era para ter gravado ontem à noite, porque não deu por conta desse som. E hoje, se eu fosse esperar, também não dava para gravar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã tem mais.